beleza? Gente, como eu havia prometido para vocês, fazendo um vídeo agora explicando por que eu mudei de moto. Na verdade tiveram vários motivos e nem todos foram relacionados com a Harley Davidson. Alguns motivos em função da Harley Davidson e outros que não têm absolutamente nada a ver. Bom, não sei, acho que eu nunca comentei aqui no vídeo, mas minha filha nasceu há pouco tempo, minha primeira filha, então estou dedicando todo o tempo que me resta a ela, a minha família, e não tenho tido tempo de fazer nenhum passeio mais longo. Não digo nem viagem, mas até passeios mais longos eu não tenho tido condições de fazer. Então, para a moto não ficar jogada no estacionamento, eu estava utilizando a Harley para ir trabalhar. Até para ir para o fórum, eu ia, colocava o paletó dentro do alforge e levava para poder aproveitar todos esses momentos e a moto não ficar encostada. Só que uma coisa é utilizar a Harley de vez em quando no trânsito, outra coisa é você utilizar ela todos os dias no trânsito, e trânsito pesado. Estava pegando alguns horários de pico, pela manhã, no final da tarde, quando o pessoal está indo para o trabalho, quando o pessoal está voltando do trabalho. Então estava pegando um trânsito bem mais pesado do que eu estava acostumado, e aí a Harley começou a deixar de ser uma moto interessante. E não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de dirigir aqui no Ceará. Eu gosto muito do Ceará, gosto muito do povo cearense, mas o povo dirigindo é assim uma tristeza. O tempo todo você correndo um risco de sofrer um acidente, o pessoal te dando fechada, o tempo todo correndo o risco de alguém te derrubar, e aqui eles têm o costume de derrubar e fugir, né? E você que se ferre com a moto em cima de você e tal. Então eu estava passando por muitas situações desse tipo, estava tendo muito estresse no trânsito pesado, toda hora levando fechada, toda hora com medo de alguém encostar na traseira, porque, como eu falei, não era aquele trânsito normal, era muito congestionamento mesmo. E a moto estava esquentando muito por conta desse congestionamento acima do normal. Eu sei que eu já comentei aqui no canal que dá para usar a Harley no dia a dia, e realmente dá, mas em situações normais, de trânsito normal. Em situações de trânsito muito pesado, pelo menos a 1600, já começa a ficar incômoda. Nunca passei muito tempo com uma Sportster em trânsito. Aliás, andei pouco, uma vez ou outra só, nunca passei nem um dia inteiro com uma Sportster, então não posso falar, não sei como que seria. Acredito eu que seja um pouco mais agradável, apesar de também ser refrigeração a ar. Então começou a ficar muito incômodo. Eu chegava para dar aula na faculdade e em cima da moto realmente eu não sentia calor, porque você está em movimento, está pegando vento e tudo, e aqui venta muito. Mas quando eu chegava na faculdade, que eu descia da moto, que eu me preparava para entrar na sala de aula, minha camisa ficava ensopada. Chega, os alunos brincavam perguntando se eu ia correndo para a aula, né? Se eu ia fazendo Cooper. Eu falava, não, é porque eu estou vindo de moto. Então, assim, estava ficando uma situação muito ruim. Sem contar que tem uma coisa que me dá, assim, muita irritação, tanto em moto quanto em carro, que é treladeira. Carro e moto que faz barulho, que é cheio de grito, isso começa a me irritar. Eu fico procurando, tento tirar da minha HD. Eu tinha tirado vários já. A minha HD tinha um barulho que era o tanque. Aí até a hora que eu percebi que aquele parafuso perto do banco que segura, que fixa o tanque, ajeitei. Depois barulho da tampa do combustível, ajeitei. O que deu para ajeitar eu ajeitei. Só que a Harley é muito ferro, é muito aço, e tem coisas ali que simplesmente não tem como arrumar. Você tem que aceitar que é característica da moto. Então tinha momentos que eu passava em piso irregular, que eu passava em pequenos buracos. Claro que buraco grande a gente consegue desviar, mas as ruas na maior parte do Brasil são assim, é muito remendo, um buraquinho ou outro, desnível. E quando eu passava, a moto fazia muita treladeira. Tinha hora que eu achava que o motor ia cair, sem brincadeira nenhuma, gente. Tinha hora que eu passava em aqueles trechos recapeados, com remendo de asfalto, fazia tanto barulho no motor que a impressão que dava é que ia partir no meio. Teve um dia lá que eu jurava que a moto ia quebrar no meio, porque era muito barulho mesmo. Eu fui dar uma olhada nos coxins, os coxins estavam ok, não estavam com desgaste excessivo, tinha um pouco de desgaste, porque é uma moto usada.
mas não era excessivo. Fui verificar a boia de combustível, estava fazendo barulho também ali na região do tanque, a boia estava bem fixa, estava normal, não tinha nada solto. Fui reapertei todos os parafusos, enfim, é uma coisa que eu passei um tempo considerável com o Harley, mas é uma coisa que eu nunca me acostumei com a treladeira, com o excesso de barulho. Muito grilo, um grilinho aqui, um grilinho ali, um ferro batendo naquele lado e você tenta tirar, tenta ajeitar, mas é uma característica da moto, porque a verdade, gente, é que Harley Davidson não foi feita para rua que nem no Brasil. Harley Davidson foi feita para locais com aquele pavimento perfeito, lisinho. A moto não foi projetada para absorver tanto impacto. E então comecei a juntar um monte de pensamento. Não estou podendo utilizar a moto para passeios médios, não vou nem dizer longos, passeio, né? Nem viagem. A moto não está se adaptando mais ao meu uso cotidiano, meu uso diário. Então eu pensei em dar um tempo de moto e tive a ideia inicial de vender a moto e comprar um carro antigo, que sempre foi meu sonho, ter um Ômega 4.1, ou então até um Opala e restaurar, porque pelo menos é uma coisa que eu poderia pegar no final de semana, colocar minha esposa e minha filha, a gente sair para fazer um passeio. E decidi vender. A princípio decidi vender para não trocar nenhuma. Eu estava decidido a passar um tempo sem moto. Anunciei e aí foi o meu primeiro baque. Harley Davidson não vende, pelo menos aqui no Ceará. Cara, eu comecei a ficar preocupado porque o preço estava razoável, estava um preço inclusive na mesma faixa praticado para o modelo da minha moto no país inteiro, não aparecia nenhum interessado, nenhum. Isso que é moto de 30 e poucos mil reais, não vou falar o valor exato, mas 30 e poucos mil reais uma Dyna. E eu comecei a ficar preocupado. E eu comecei a observar que tinham anúncios no OLX, no Mercado Livre aqui do Ceará, que já estavam lá há 2, 3, 4, 6 meses. E o pessoal não vende. E agora não vou conseguir vender a moto. Mas tudo bem, não estava com tanta pressa. Aí, quando eu coloquei no anúncio que eu aceitaria troca por carro, inclusive por carro antigo, que fosse do meu interesse, é que começou a aparecer um interessado aqui, outro interessado ali, o pessoal oferecendo um carro popular, que não era muito meu objetivo. E eu comecei a negociar. Até que apareceu um rapaz de outro estado que tinha uma Shadow 750 perguntando se eu tinha interesse em receber a Shadow e a diferença em dinheiro. E já tinha um tempinho que essa moto estava anunciada e o pessoal com o carro numa enrolação, o pessoal sempre, eu quero trocar, mas era muita dificuldade, sempre deixa para semana que vem, e eles mesmos entrando em contato, não era nem eu que ia atrás, mas a impressão que dava que o pessoal tinha o carro, mas não tinha sequer a diferença em dinheiro, lá 5, 8 mil reais para dar a diferença em dinheiro. Então o pessoal sempre enrolando, querendo ganhar tempo. E a verdade é o seguinte, ninguém, pelo menos aqui, não tinha ninguém interessado com dinheiro para pagar à vista a moto, e pouquíssimos que tinham um carro para dar e a diferença em dinheiro. E aí foi quando eu comecei a colocar a mão na consciência e falar, peraí, eu acho que Harley Davidson já fica meio complicado aqui no Ceará, não sei se é assim no resto do Nordeste, não sei também se é assim no resto do Brasil, acredito que não. Mas comecei a refletir, acho que é meio arriscado gastar muito dinheiro com Harley, porque é um investimento que fica preso. A não ser que você seja rico, tenha muito dinheiro, que não é o meu caso, e não esteja nem aí para isso. Né? Você investe na moto e não está nem aí, esse dinheiro nunca vai fazer falta, se um dia você precisar você tem outros recursos, esse é um dinheiro que pode ficar lá preso eternamente, você não está preocupado. Só que eu nunca imaginei que existisse uma dificuldade tão grande assim em vender Harley Davidson. A gente sempre pensa que essas marcas mais famosas se vendem rápido, pelo menos HD. A experiência que eu tive de revenda foi uma coisa assim péssima, péssima mesmo. Bom, apareceu esse rapaz com uma Shadow 750, não vou divulgar maiores informações porque eu não pedi autorização para ele para falar. Ele perguntou se eu aceitava, ele não chorou o preço da minha moto, só que em compensação a Shadow dele estava um preço, estava o mesmo valor do mercado para o resto do Brasil, mas estava aí R$ 1.500 acima do mercado aqui do Ceará, mas para o resto do Brasil estava na faixa, estava na média. Bom, eu aceitei, eu falei, olha, quem chegar primeiro leva, não estou reservando. Ele realmente veio, ele não quis nem vir pilotando, ele colocou a moto dele em cima de uma carretinha, veio aqui para Fortaleza, chegou num sábado, a gente foi num cartório que funciona de sábado, fizemos a transferência e pronto. Tá? Então, gente, basicamente foi esse o motivo. Eu não pensei em trocar a Harley Davidson por uma custom japonesa. Na verdade, eu pensei em passar um tempo sem Harley Davidson. E ia pegar um carrinho aí antigo, uma coisa que me agrada para
para modernizar o carro, modernizar não, para deixar o carro inteiro, algum carro antigo que me agradasse, já estava pesquisando e tudo. Só que como a moto não vendia, o negócio foi aceitar, fazer, revender, recebendo uma outra moto como parte do negócio. Só que quando eu recebi a Shadow, que minha intenção inicialmente era vender, eu comecei a utilizar no mesmo ritmo que eu estava utilizando a HD, enquanto fizesse a transferência para o meu nome, recebesse o documento atual e tudo, e ia dar uma revisão nela, ia trocar óleo, fazer as coisas e tal. E comecei a usar no dia a dia. E foi uma diferença brutal. Eu não chegava suado, o calor que eu sentia era só do sol, basicamente, não sentia mais calor nenhum. Em movimento, como eu disse, a Harley Davidson não sentia muito calor, mas quando eu chegava na faculdade, chegava no escritório, já não estava mais suado. A moto muito maleável para usar dentro do trânsito, muito mais leve, as peças muito mais baratas. Eu já não estava tão preocupado de andar com a moto assim, porque eu sabia que se acontecesse um acidente, alguma coisa, seria muito mais barato. Claro que não se compara a uma moto de 150 cilindradas, mas muito mais barato do que uma Harley Davidson para arrumar. Então, ela se mostrou dentro da cidade 1000 vezes melhor do que HD, mas muito melhor, não tem nem como comparar. Como a moto era mais gostosa de pilotar, como a moto era mais fácil, como a moto era mais prazerosa dentro da cidade, e você engata a primeira, você consegue soltar a embreagem e ficar praticamente parado, aquele movimento bem lento com a moto, sem ela ficar soqueando, ficar pulando, sabe? Muito diferente. E eu já tinha feito testes com moto japonesa, mas nunca tinha passado vários dias seguidos em cima de uma, pegando trânsito pesado e tal. Resultado, eu olhei para a moto e falei, cara, eu não vou voltar mais para Harley Davidson. A não ser que um dia, não estou falando que eu nunca mais volte, mas a não ser que um dia minha vida seja outra, seja muito mais tranquila, não trabalhe tanto, eu moro perto de uma rodovia e eu tenha uma Harley só para pegar e entrar na rodovia direto, não ter que ficar rodando dentro da cidade. Porque na minha situação atual, no meu ritmo atual, eu não volto, não tem nem perigo. Mesmo que alguém chegue e me ofereça pelo metade do preço, eu não tenho interesse, né? E bom, gente, resumindo é isso. Eu não estou criticando a Harley, não estou falando que é uma moto ruim, muito pelo contrário, ela nunca me deixou na mão, nunca me deu dor de cabeça. Mas comparada com uma custom japonesa dentro da cidade, na verdade não tem nem como comparar, porque uma custom japonesa é muito melhor. A questão do motor, suavidade do câmbio, conforto do amortecedor, maleabilidade dentro do trânsito, dentro da cidade é muito melhor. Não tem, eu não vou nem tentar comparar porque não tem como comparar. E aí uma surpresa para finalizar o vídeo, eu passei algumas semanas com a Shadow e apareceu uma oportunidade de trocar uma Kawasaki Vulcan 900 e troquei. Tá, gente? Então foi meu recorde de tempo com uma moto. Eu nunca passei tão pouco tempo com uma moto. Troquei a Shadow 750 por uma Vulcan. Por que eu troquei? Depois vou fazer um vídeo mostrando a Vulcan em detalhe um pouco mais. Mas basicamente a Shadow estava pelada. Ela não tinha protetor de motor, ela não tinha protetor de cárter, ela não tinha protetor de radiador, ela não tinha nada, ela veio completamente pelada. E essa Vulcan, quando apareceu, ela já apareceu completa, uma Vulcan Classic, não é a LT, então ela não vem com alforge nem com bolha, mas com todo tipo de protetor, até no retificador vem com protetor, né? Então ela é muito mais redondinha, muito bem conservada, ela não tinha nenhum detalhe, como a Shadow tinha um detalhezinho no paralama, que eu acho que eu nem cheguei a mostrar para vocês. E quando eu coloquei no papel e fiz as contas, a diferença de uma para outra, na verdade a Vulcan estava compensando, porque o que eu ia gastar na Shadow só de acessório, que já estava na Vulcan, compensava muito trocar, tá? Mas é o seguinte, de forma bem resumida, dentro da cidade, a Shadow é melhor até mesmo do que a Vulcan. Eu achei muito melhor do que a Harley e assim, de 1000 a 0 em relação à Harley, mas em relação à Vulcan ela é melhor, assim, coisa de 50% dentro da cidade. Na estrada é outra coisa, mas aí já estamos com 14 minutos de vídeo, depois eu faço outro vídeo falando, explicando, mostrando a nova moto e tal. E aí, gente, minha dúvida agora é o seguinte, o que eu faço com essas camisas aqui? Eu não sei se eu tenho que dar um pulinho lá na concessionária para falar com alguém do ROGS. Eu não sei se eu preciso de alguma autorização especial agora para poder usar camisa da Harley sem ter Harley. Brincadeira à parte, não vou deixar de usar, não vou jogar fora, claro.
Mas agora sempre aparecem aquelas perguntas, né? Pô, você tá com uma camisa da Harley, você não anda numa Harley, como se fosse proibido, né? Mas é isso aí, gente. Existe essa questão. Eu sinceramente não me importo com isso. E agradeço demais a participação de vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais, abraço.